Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, hoje para a nossa devocional. Louvando ao Senhor, nós estamos encerrando esse ano de 2020, um ano cheio de tribulações, provações para todos nós, mas até aqui a graça do Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui hoje, é motivo para agradecermos ao nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido no meio dessa pandemia, Ele tem nos orientado, tem aberto portas para aquilo que nós precisamos. E nós precisamos realmente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E nós vamos essa noite meditar um pouco na palavra de Deus, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30, é a parábola dos talentos. Diz assim a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajuntos onde não me espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tens se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Irmãos, a parábola dos talentos foi contada por Jesus para explicar a maneira como nós devemos trabalhar no reino de Deus. Para nos dizer que, como servos do Senhor, nós devemos ser úteis ao serviço do Senhor, úteis ao reino do Senhor. Nós temos um trabalho a cumprir e nós precisamos, então, executá-lo. Jesus começa essa parábola, dizendo que um homem, um senhor, dono de algumas propriedades, ele então partiu, ele resolveu ir viajar, ausentar-se. E ele então chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E é importante a gente pensar nisso, porque a gente precisa entender que nós estamos administrando aquilo que o Senhor nos dá. E Ele nos confiou isso até a sua volta. Essa é uma parábola sobre mordomia. Jesus é o dono dos bens e nós somos os seus mordomos, os seus servos. Tudo que nós temos porque Ele nos deu, porque Ele nos confiou. Os talentos aqui podem representar aquilo que você, os dons que você recebe do Senhor para trabalhar no reino de Deus. Mas também podem representar tudo o que você recebeu de Deus como dádivas naturais, o seu corpo, os seus dons, os seus talentos, a sua educação, a sua vida profissional. E também pode representar as dádivas sobrenaturais que você recebeu de Deus, o Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra de Deus, a direção diária.
Tudo isso são recursos, são talentos, são bens que o Senhor confiou a você como seu servo. E você precisa então saber como administrar esses recursos que Deus colocou na sua vida. Se você tem um trabalho, é porque o Senhor te confiou esse trabalho. Se você tem uma família, é porque o Senhor te confiou a sua família. Nada disso é seu. A Bíblia diz que nele nós nos movemos e existimos. A Bíblia diz que tudo que existe, tudo que acontece, só acontece porque o Senhor assim permite que seja. E diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos nada. Tudo que nós temos foi confiado pelo Senhor a nós. E nós devemos então administrar isso de uma maneira sábia, de uma maneira que agrade ao Senhor, porque assim como na parábola, um dia o Senhor retorna, o nosso Senhor um dia vai retornar. E Ele vai então nos pedir conta daquilo que Ele nos confiou. Agora vamos ver então algumas maneiras para que nós possamos administrar de maneira correta os bens que o Senhor nos deu. Primeiro, nós precisamos reconhecer ao Senhor como aquele que nos confiou os seus tesouros. É pura generosidade do nosso Deus confiar às nossas mãos os seus tesouros. Ele não nos dá porque nós merecemos, Ele nos dá porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é generoso. E Ele também é justo. Então, Ele dividiu os seus tesouros de acordo com a capacidade de cada um. O Senhor não exige de todos a mesma coisa, a mesma atitude, nem confia mais na mão de alguém, nem confia mais na mão de alguém do que ele pode, do que aquela pessoa pode realizar. Então o Senhor, Ele é justo na hora de distribuir os talentos, os dons, as responsabilidades que cada um tem na sua vida. Ele não exigirá de nós, além da nossa capacidade. Então, assim, você precisa pensar que tudo que você tem na sua vida, Deus te confiou. E se Ele te confiou, é porque Ele espera que você, então, administre isso da maneira correta. E isso se aplica, inclusive, aos nossos problemas, né? Às vezes nós lidamos a nossa vida toda, ou durante grande parte dela, com um problema. E, às vezes, nós perguntamos, Senhor, por que comigo? Mas se o Senhor permitiu isso, colocou isso na sua vida, pode ser alguma coisa que Ele te confiou e que Ele espera que você administre. Às vezes uma enfermidade, né? Às vezes um problema de relacionamento, às vezes um filho que dá dor de cabeça, né? Às vezes uma dificuldade que dura e perdura, né? Às vezes um casamento difícil. Mas se isso está acontecendo na sua vida, pode ser um problema que o Senhor te confiou para que você então administre da maneira correta, para que você use aquilo para a glória de Deus, para que aquilo então modifique a sua vida e para que você então seja abençoado através daquela situação que parece ruim e abençoe outras pessoas através daquela situação que parece que é muito ruim, mas que com certeza está cooperando para o seu bem se você ama a Deus. Segunda atitude que nós devemos ter para administrar com sabedoria, com eficácia, aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos trabalhar com zelo e com fidelidade para honrar o nosso Senhor. Nós demonstramos fidelidade ao Senhor quando nós multiplicamos os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. Essa fidelidade, ela sempre é recompensada. Você vai ter o elogio do Senhor, mas você vai ganhar maiores responsabilidades. Mas você vai desfrutar da alegria, da intimidade do Senhor. Irmãos, quando o Senhor nos coloca na mão uma tarefa, nós precisamos exercê-la com zelo e com fidelidade. Tudo que você faz, e a Bíblia fala sobre isso, tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, se você está trabalhando, se Deus te confiou essa tarefa, lá no seu trabalho, no mundo secular, você precisa fazer isso com zelo e com responsabilidade, lembrando que você está servindo ao Senhor ali também. Se o Senhor te confiou a criação dos seus filhos, você precisa fazer isso com zelo e com fidelidade, sabendo que você está servindo ao Senhor ali também. E principalmente, se o Senhor te confiou uma responsabilidade no seu reino, seja ela qual for,
você deve fazer isso com zelo e com fidelidade. Porque quando você é um servo bom, quando você é um servo fiel, o Senhor multiplica não só aquilo que você aquilo que você trabalha, não multiplica não só as suas responsabilidades, mas multiplica também as bênçãos sobre a sua vida. Você aprende a viver em comunhão com o Senhor e servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância e aprende então a desfrutar da fidelidade de Deus na sua vida, da intimidade dele. Em último lugar, nós devemos entender que quando Deus nos confia uma responsabilidade, nós não podemos ser negligentes. Aquele servo mau, né, foi chamado pelo Senhor de negligente, porque ele guardou aquilo que o Senhor então ordenou que ele distribuísse, que ele trabalhasse aquilo que o Senhor então confiou a ele. Ele escondeu, ele guardou. Em vez dele então fazer isso render, ele enterrou esses recursos. Ele foi movido pelo medo, né? Ele tinha uma opinião errada a respeito do seu Senhor, ele foi movido pelo medo e não pelo zelo. Então ele retrocedeu, porque ele nem aplicou esses recursos. A negligência, ela sempre é penalizada pelo Senhor, porque o Senhor repreende, como repreendeu aquele servo, diz para ele: servo mau, servo infiel, servo negligente. E aí Deus então tira dele aquilo que ele tem, o pouco que ele tem, né? E o Senhor então diz para ele: olha, você vai ser lançado fora do meu reino. O Senhor espera que nós cumpramos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades no seu reino, na nossa vida, com fidelidade. Ele não espera que nós sejamos negligentes com a nossa vida espiritual, negligentes com o reino de Deus, negligentes com as outras responsabilidades que nós temos na vida. Uma das marcas do cristão é servir a Deus aonde ele estiver, é ser fiel ao Senhor com as suas palavras, é ser fiel ao Senhor com as suas atitudes, é ser fiel ao Senhor com o serviço que é prestado no seu reino. E a Bíblia nos diz então que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque o Senhor recompensará o servo bom e fiel. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ser produtivos na nossa vida, produtivos no reino de Deus, e nós devemos aprender a ser produtivos até que o nosso Senhor retorne. Tem gente que vai desistindo pelo meio do caminho, vai deixando de lado, e a palavra de Deus nos diz que um dia o Senhor retornará e ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas das responsabilidades que ele te confiou, principalmente da responsabilidade que ele te confiou no reino dele. Então, que você esteja preparado para prestar contas para o Senhor, para dizer para ele: Senhor, o Senhor me deu essas responsabilidades, mas eu trabalhei, eu ganhei outras, eu trabalhei mais, e hoje eu tenho frutos para apresentar para o Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse instante, vamos orar, adorá-lo, pedir que ele esteja conosco, que ele nos abençoe, pedir pelos enfermos, por aqueles que estão então enlutados e por tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento de dor, de enfermidade e num momento tão complicado que nós vivemos. Mas nós sabemos que o Senhor está regressando. Vamos louvá-lo por isso, porque ele nos deu essa certeza e essa garantia de que um dia nós estaremos livres de todas as coisas daqui. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que fala aos nossos corações. Ó Deus, eu te agradeço porque Jesus foi cuidadoso, ó Deus, de nos ensinar a respeito de todas as coisas. E hoje, ó Deus, nós podemos ver que ele nos ensinou a respeito de como nós devemos viver e administrar aquilo que nos é confiado. Senhor, por isso que nós pedimos nessa noite que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a entender que nós só temos o que temos, só somos o que somos pela tua generosidade e pela tua graça. Ó Deus, nada é nosso.
Ó Deus, nós não temos nada que possamos dizer que, ó Deus, ganhamos por merecimento ou recebemos porque somos bons, porque na verdade não há nada de bom em nós. Tudo que nós temos, ó Deus, nós temos porque o Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor estende a tua mão e apesar de tudo que nós somos e dos erros que nós cometemos, dos nossos pecados, o Senhor olha para nós, ó Deus, cheio de amor, cheio de compaixão. Ó Deus, o Senhor nos acolhe, o Senhor é bondoso, é benigno, é longânimo para conosco, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Senhor, nesse instante queremos te pedir, nos faz servos úteis, nos faz servos bons, nos faz servos fiéis. Ó Deus, que nós possamos trabalhar com aquilo que o Senhor nos deu e que possamos abençoar o teu reino, abençoar outras pessoas, ó Deus, que possamos multiplicar os recursos que nos foram confiados. Que possamos, ó Deus, fazer tudo para a tua glória, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja. Que o Senhor, ó Deus, não nos julgue negligentes, ó Deus, porque nós sabemos que do Senhor não se zomba. Ó Deus, então tem misericórdia de nós, olha para nós, nos ajuda a ser zelosos da tua palavra, zelosos da tua obra, zelosos do nosso relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, tantas pessoas, ó Deus, nesse momento, ó Deus, lutando contra o Covid, que o Senhor abençoe a cada um. E aqueles que estão lutando contra outras enfermidades no meio desse momento tão complicado. Ó Deus, irmão Feliciano, tem misericórdia do teu servo. Coloca a tua mão de poder sobre a vida dele, ó Deus. Também, ó Deus, a Cidinho Rosiron lá em Porá. Ó Deus, tia Geraldo, tia Tereza lá em Porá também. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Ana Carolina, ó Deus, toma ela nas tuas mãos. Ó Deus, continua restaurando a saúde dela, também a Juliana. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, realizando nelas não só a cura física, mas também a cura emocional, a cura espiritual. Senhor, também quero te pedir, ó Deus, nesse instante pela irmã Lucineide, que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre a saúde dela, ó Deus, restaurando a saúde dela para a tua glória, ó Deus. Também te pedimos pelo pastor, pela irmã Helenita, pela irmã Nilza, ó Deus. Também te pedimos, ó Deus, pela irmã Silvia, pela irmã Marli, sua irmã Marlene, pela irmã Roseli, ó Deus. Também te pedimos pela irmã Maria José, ó Deus, pelo irmão Levi, pela irmã Sandra. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a Daniela, a Camila, ó Deus, tantas pessoas enfermas ao nosso redor, ó Deus, irmã Kellen, irmã Maria de Fátima, que o Senhor tenha misericórdia das tuas servas, que o Senhor esteja dando a elas, ó Deus, cura, saúde, restauração. Ó Deus, nesse instante também quero te pedir por aqueles que estão sofrendo. Ó Deus, abençoa, ó Deus, cada enlutado. Abençoa o irmão Elcio e sua família, irmã Rose e sua família. Ó Deus, o pastor Marcos de Caldas Novas e sua família. Ó Deus, digo a família do pastor Marcos, que o Senhor possa estar abençoando. Ó Deus, também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão sofrendo por diversos outros motivos, que não o luto. Mas, ó Deus, tem enfrentado às vezes dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Que o Senhor tenha misericórdia. A tua graça, ó Deus, é imensa. E nós podemos nos achegar diante do teu trono, porque sabemos que o Senhor vai nos abençoar. Ó Deus, nesse instante também, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando de uma maneira muito especial a nossa igreja, cada irmão, ó Deus, que o Senhor possa estar reavivando o teu Espírito Santo na vida dos irmãos, que o Senhor possa estar, ó Deus, dando a eles a vontade de trabalhar, de ser fiéis ao teu reino. Ó Deus, desperta aqueles que estão, ó Deus, apagados, às vezes dormindo, ó Deus, espiritualmente. Tem misericórdia dos teus servos ali naquele lugar. Ó Deus, que nós sejamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Tem misericórdia da tua igreja no mundo, do trabalho missionário. Abençoa os nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. A família da irmã Maria de Fátima, que o Senhor esteja abençoando, família
família do irmão Tim, da irmã Helenita, tantas pessoas por quem nós temos orado, nós temos clamado, ó Deus, a transformação dessas vidas, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado através da salvação dessas pessoas. Abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, seus familiares. Ó Deus, transforma essas vidas pelo teu poder. Senhor, também quero te pedir pelas pessoas que têm nos assistido, que têm colocado a sua vida diante do Senhor. A Albiana, a Laura, o Giovanni, suas famílias. Ó Deus, a Sueli, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Nós te louvamos nessa noite, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te engrandecemos e te exaltamos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você, abençoe a sua família. Nós estaremos aqui amanhã, novamente, às 20 horas, irmã Áurea, às 6 horas e eu às 20 horas. Sábado também, domingo, às 10 horas, nossa EBD, ela é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. 19 horas, nós teremos a nossa celebração de Natal. Para os irmãos que quiserem comparecer presencialmente, devem fazer a reserva na lista de presença. E para os irmãos que não puderem comparecer presencialmente, será transmitida ao vivo pelo Facebook. Celebração, celebramos o amor de Deus em Jesus, né, com a participação especial do Quarteto Xavier. Não deixe de participar, não deixe de assistir conosco domingo às 19 horas. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu.
direi, morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi, morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu